consciência não duvida, antes tenha certeza de que vos amo. Feriste-me o coração com a palavra, desde então te amei. Eu falo, Senhor, eu não te amei simplesmente do nada. Essa palavra eu ouvi. Eu achei o mundo muito belo, mas ele não me disse quem eu era. A flor mais bela deste mundo não vai, né, se dirigir a você, Douglas, com a voz do Darth Vader dizendo, você é um pecador, precisa de Jesus. E não vai te dizer quem é Jesus. É o que Agostinho diz nesse livro, nas Confissões, né? Ele diz, perguntei às árvores, perguntei às flores e às aves do céu, quem vos criou? E eles a uma só voz me disseram, procura-o acima de nós. A natureza nunca vai dizer nem quem Deus é, nem quem você é. Mas a palavra, ela diz quem é o Deus que criou todas as coisas e também quem é você. Então, por isso eu entendo que a natureza ela é suficiente para me deixar boquiaberto diante da beleza. Sim. Ela é suficiente para me fazer aplaudir a beleza. Mas ela não me põe de joelhos como a Bíblia me põe. Ela não me dá um espelho que seja tão nítido para revelar a maldade do meu coração como são os olhos de Deus. A palavra de Deus é o olhar de Deus para o homem. Sabe, quando eu tenho um poema do Oscar Wilde, que se chama O Discípulo. E o poema é uma conversa que ele cria do rio com as flores, porque Narciso foi embora. Narciso é aquela figura da mitologia que era tão apaixonado por si mesmo que quando debruçava sobre as margens do rio, queria não ver o rio, queria ver a si mesmo projetado no rio. E um dia Narciso foi embora. E o rio chorou a partida de Narciso. E o poema corre dizendo assim, então as árvores, as flores perguntaram para o rio, ó rio, por que choras a partida de Narciso? Então o rio suspira e diz, eu choro a partida de Narciso porque eu amava. Então uma das flores diz ao rio, mas você não sabe que todas as vezes que ele debruçava sobre as suas margens, a última coisa que ele queria ver era você. Ele nunca te amou, ele sempre amou a si mesmo. O rio suspira pela segunda vez e diz, eu choro a sua partida porque eu amava e porque todas as vezes que ele se dobrava sobre as margens do rio, era só naquela hora do dia que eu via as minhas margens nos olhos de Narciso. Ou seja, o rio também era narcisista. O rio também estava querendo se ver espelho nos olhos de Narciso. E eu acho que boa parte da nossa relação com a palavra é desta natureza. Quando o salmista diz, para lembrar Agostinho mais uma vez, quando ele interpreta Salmo 139, né? Sonda o meu coração. É aquele olhar profundo. Por que o salmista está pedindo para Deus olhar para o coração dele? Será que não tem uma coisa mais divertida para Deus olhar do que meu próprio coração? Será que meu coração merece um olhar tão profundo assim? Quando eu leio isso, eu sempre falo, que coragem. Que coragem pedir isso. Olha, tem coisa mais interessante nessa vida. Mas é porque esse sondar de Deus é o espelho da nossa alma. É no momento em que Deus olha para o nosso coração, é o único momento da nossa história em que nós podemos saber quem nós realmente somos. Porque é nos olhos dele que vamos ver aquilo que nenhum olho nesse mundo vai nos mostrar. Por isso que a palavra de Deus é esse olho. A palavra de Deus é o olho que a gente precisa para saber quem a gente é. Sim. Eu não confio nos olhos da minha esposa. Não confio nos olhos dos meus filhos. Não confio nos olhos dos meus amigos. Não confio nos olhos dos meus melhores amigos. Não confio nos olhos dos meus melhores e fiéis amigos. Não confio nos olhos de ninguém quando estes olhos me dizem quem eu sou, a não ser nos olhos de Deus. Porque Deus vê o que minha esposa não vê, o que os meus filhos não veem, o que os meus amigos não veem e os meus melhores amigos não enxergam. Ele me revela quem eu realmente sou e eu não quero saber. E eu tento fugir. Eu quero ter a minha imagem. Eu quero ver como eu quero.
mas não como Ele quer. E aí eu acho que o grande desafio que a palavra nos põe é isso. Ela não vai dizer para você quem você quer ver. Ela vai dizer quem você é. Por isso que ela fere. Ela fere. Ela é a ferida da paixão, né? Aquela ferida que provoca dor, mas ao mesmo tempo é a dor que faz você mudar, que tira do foco, faz você enxergar que a vida não é assim. Você nunca parou para perceber que pessoas, por exemplo, estavam vivendo uma vida dissoluta, pródiga, gastando todo o dinheiro e a vida assim, um consumismo, individualismo, sofreu um acidente de carro e por um triz não morreu. Muda de vida. O cara era arrogante, vaidoso, não queria saber de ninguém, passar por cima de todo mundo. Contraiu câncer. Mudou o jeito de agir com a esposa, com o filho, com as pessoas. O sofrimento, ele muda a nossa vida. Por isso que o sofrimento não pode ser... A gente se pergunta, por que sofrer? Porque boa parte do sofrimento não só é um meio pedagógico de Deus nos ensinar. Eu não quero entender por que eu estou sofrendo. O Jó já fez isso por mim. Todas as perguntas que eu gostaria de fazer sobre os meus sofrimentos, ele fez melhor do que eu faria. Só que eu não quero uma teologia do sofrimento. Eu não quero entender o sofrimento. O que eu preciso é que, a despeito do entendimento desse sofrimento, eu tenha sustento para sofrer. Eu tenha um lugar para sofrer, sabendo que eu vou atravessar esse momento de dor sem ser sucumbido pelo sofrimento. Imagina, você sabe qual é a razão do sofrimento. Deus diz, bom, tudo bem, agora eu te digo a razão do que você está sofrendo. E é engraçado porque o livro de Jó é um livro em que ele pede para Deus explicar e Deus não explica. Não. Termina ainda fazendo o contrário com ele, bancando de filósofo, né? Sei. Chama, vamos ter uma conversa agora séria. O cara leproso, imagina, acabou de perder filho, tudo, etc. E Deus faz uma pergunta brilhante para ele. Você sabe quantos dentes tem um crocodilo? Quantas estrelas tem no céu? Quantas nuvens? Você sabe, estava aqui quando eu criei o Leviatã? Onde você estava? Onde você estava? Começa a fazer um monte de perguntas, que são perguntas que você fala, gente, peraí, o que é isso? O cara tá falando isso para um leproso, o cara tá sofrendo. Cadê a empatia? Era para ele chegar e fazer assim, né? Ô, Jó, deixa eu te dar um carinho. Não, ele começa a perguntar, e Jó só tem uma resposta para as perguntas de Deus. Não sei, não sei, não sei, não sei. Tá vendo? Olha a racionalidade, como ela não dá conta. Não sei. Deus está dizendo para Jó, por que você acredita que se você entender, você não vai mais sofrer? Quem foi que disse que você precisa entender para que o sofrimento perca o seu poder? A lição de Deus para Jó é aquela que faz a gente aprender que o entendimento não é suficiente para tirar a força do sofrimento. A gente precisa de algo muito mais poderoso do que a razão do sofrimento para lidar com o sofrimento.